Quando a gente fala do cliente de operadoras, aonde a tecnologia pode ajudar na experiência que ele tem se relacionando com a empresa? Então, hoje a gente já usa muito isso, né? Então, eu acredito que pode ajudar nos serviços de telefonia. Você ficar hoje horas esperando para falar com um atendente é algo muito ruim, as pessoas não gostam. Vai mudar muito a experiência em relação aos chats de atendimento, né? Que a gente tem aquele costume de ter aquele chatbot chato, né? Que ninguém aguenta mais. Então, quando você tem um chat com AI, você tem uma outra realidade, ele consegue ter uma espécie de simular aquele sentimento, aquela proximidade, e você consegue fazer aquelas conexões das mais precisas possíveis com sua base de dados, com informações de cliente, para que ele possa ter ali, meio que na palma da mão dele, autonomia sobre o que ele está buscando. Quando você só tem automação, isso fica muito limitado na esfera de você ter ali uma programação que entrega aquele feijão com arroz, né? Quando você tem a AI acoplada, você tem um leque de possibilidades e um entendimento daquilo que o cliente está buscando muito mais preciso. Eu acho que para a experiência do usuário é assim, uma divisão assim, absurda, né? É uma mudança muito grande. A gente experimenta isso e vê o quanto isso tem de retorno, porque o cliente ele fica absurdamente mais satisfeito. Claro. Tem um ponto que mudou muito o ambiente bancário, que foram as questões de Open Finance. Todo esse processo de descentralização das finanças. A gente assiste algo análogo acontecendo com o Open Health. O quanto isso vai facilitar e também o quanto vai permitir a entrada de novas tecnologias, como, por exemplo, deixar os nossos registros de uma vida em blockchain para analisar a correlação entre doenças na infância e doenças na fase adulta, determinados remédios que eventualmente tinham efeitos colaterais que a gente não podia prever e ao longo do tempo a gente vai conseguir enxergar. Como essas tecnologias vão ajudar a gente a enxergar a nossa saúde de uma forma longitudinal mais ampla? Vão ajudar absurdamente mais do que a gente tinha atualmente, né? Porque quando você olha para o quanto a gente evolui a partir de dados e informação, toda a evolução científica, né, médica, está ligada exatamente ao fato de terem feito análises e estudos com muitos dados durante muito tempo. Quando você coloca inteligência artificial na brincadeira, isso evolui em níveis absurdos, porque você consegue fazer essas análises em um curtíssimo período de tempo. Então, eu acredito que o impacto que a gente vai ter na vida e no cotidiano das pessoas para a saúde, ele está mais próximo do que as pessoas imaginam, né? Eu acredito que em 10 anos a mudança que nós teremos já vai ser assim surreal, porque esses dados à disposição ali de análises mais profundas, com o tamanho da inteligência que a gente tem hoje disponível, podem trazer para nós respostas de coisas que a gente se pergunta há muito tempo. Então, assim, para mim é algo que eu fico ansioso esperando que aconteça quanto antes. Fico pensando também, né, nos marcos que acabaram gerando acelerações no avanço tecnológico na saúde. Um deles foi a pandemia, que acabou gerando uma questão com telemedicina. Sim. Que também mudou bastante, quebrou paradigmas, mudou leis, enfim, é uma realidade bastante diferente, que também pode dar escala e diminuir os custos operacionais. Como você enxerga a utilização desses recursos na saúde, não só nos grandes centros, mas também voltando essa análise para o interior? Então, nós começamos com telemedicina muito antes do negócio principal, né? Eu fiz telemedicina, a pandemia nem tinha começado, né? E na época era proibido pela Agência Nacional de Saúde o uso. Quando a pandemia estourou, a gente tinha tudo prontinho para operacionalizar isso. E foi realmente uma mudança absurda no hábito das pessoas. Eu acho que isso vai mudar muito a exemplo de cabines de teleatendimento. Nós temos uma cabine de teleatendimento, hoje está no Morumbi, né? Ela faz uma série de exames e consulta com mais de 40 especialistas. Então, imagina você, um índio que está lá, isolado no mundo, com uma cabine que foi colocada lá à disposição para atender aquela população daqueles, sei lá, uns ribeirinhos que ficam ali no Amazonas.
e você tem uma cabine, você tem dificuldade de levar médico especialista para essa região, mas essa cabine vai lá, a pessoa consegue fazer o exame, pega o dermatoscópio, coloca no lugar, o médico aparece na tela, começa a conversar, ele está vendo isso uma qualidade científica, digamos assim, ali, para poder fazer a identificação de uma patologia. Só isso já traz uma mudança absurda nos hábitos e na proteção da saúde das pessoas. E esse é um passo que não é um futuro, nós temos aqui disponível. Sim. Então imagina isso em escala e essas tecnologias ficando cada vez mais frequentes, né? A gente já tem cabines lá fora que fazem ressonância de corpo inteiro. Então imagina o quanto isso vai mudar na perspectiva de você estar dentro de um shopping, fazer um exame totalmente complexo, em uma velocidade tão rápida e, de repente, ter ali uma espécie de check-up sem ter tido que fazer internação, todo um processo hospitalar, sem se expor a um hospital que você tem vários riscos ali de contaminação. Então, assim, é uma mudança absurda. Eu acredito que vai acontecer muito rápido. E nessas questões, quem analisa é um algoritmo ou é um médico do outro lado? Como funciona? Então, geralmente tem a análise prévia de uma AI, porém, a decisão final ela vai de um médico, né? Hoje, nós não temos como confiar 100%, é uma tecnologia muito nova, muito recente. Então, a gente tem supervisão humana em tudo que a gente faz. Agora, o que já se espera nos próximos 2 anos, por exemplo, é que as tecnologias que nós temos hoje, elas superem, inclusive, a capacidade humana. Porque quando você tem uma AI que raciocina e pensa, ela aprende por conta própria. E é o que a gente já tem disponível, né? Então, a tecnologia que a gente tem de inteligência artificial disponível hoje, a nível de assertividade, ela já é superior a 99% dos seres humanos. Ela vai perder ali para aqueles 1% que tem uma camada de QI muito mais elevado, né? Mas a grande maioria já foi substituída intelectualmente por inteligência artificial. O ponto é, nós não aceitamos isso ainda e, por isso, nós afastamos essa realidade o máximo que podemos, infelizmente. Porém, a tecnologia, eu costumo dizer que não leva desaforo para casa, né? Ela chega, toma o espaço, quando você vê, ela já é. E é isso que vai acontecer com a AI também.